hoje nós estamos fechando aí a nossa semana interativa para delegado de Polícia Civil Ceará e olha que honra! O meu amigo, meu professor Cristiano Campidelli, e direito processual na veia. Então, fechando com chave de ouro, poxa, não podia ser melhor, né? Com o professor Campidelli. E aí, meu amigo Campidelli, boa noite, tudo bem por aí? Boa noite, meu amigo Carlinhos. Boa noite para todas e todos que estão conosco. É um prazer, uma honra imensa estar aqui. E eu estou muito feliz de poder falar com as futuras e os futuros delegados de Polícia Civil do Ceará, meu amigo. Estou aqui diretamente de Brasília falando com vocês. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, aqueles avisos rápidos, né? Assim, o chat está aberto aí, é aula interativa mesmo, para vocês usarem e abusarem do conhecimento e das informações aí e orientações do professor Campidelli. Fiquem à vontade para enviar as mensagens pelo chat, deixar só o microfone mutado, né? Para não dar aquela interferência durante a aula aqui. E é isso. Hoje a gente está fechando a semana interativa. Lembrando, eu sei que estou sendo repetitivo, falei segunda, terça, quarta, mas tem que falar hoje, porque todo dia está tendo assim bastante inscrição no curso, então tem gente nova chegando. A gente já tem um conteúdo lá para vocês na área de aluno para essa semana. Da semana que vem, que é a segunda até a nona semana, a gente vai entregar o curso de aprofundamento, que são videoaulas, bateria de questões, PDFs, para vocês caminharem bem durante esse período, né? Faltam 66 dias até a prova. Na última semana, na 10ª semana, aquela semana de revisão para consolidar os conteúdos, né? Tudo que foi estudado. Lembrando que a gente ainda vai falar sobre hora H nas próximas semanas, mas vai estar fechado, vai ter hora H do Supremo. E para a prova dissertativa e de peça prática de Polícia Judiciária, nós temos aí o cronograma que está na área de alunos de vocês, e essas aulas vão ocorrer aos sábados nesse mesmo modelo, aula interativa com os professores. Estava conversando com o Campidelli aqui, ele vai fazer uma aula interativa de peça, né, com o Bruno, ou seja, vai ser uma aula a quatro mãos aí, vai ser, porra, maravilhosa, né? Vai ser muito, muito bacana. E além disso, a gente vai ter também mais um simulado, tanto de prova objetiva quanto de prova discursiva e peça com espelho, tudo para entregar para vocês a melhor preparação, a melhor orientação e, como o Camp falou, para que nós tenhamos muitos novos delegados de Polícia Civil do Ceará saindo dessa tela aqui. É isso aí, meu amigo. O que você preparou para a gente? Meu amigo, eu vou começar aqui mostrando para a turma, para dar aquele gostinho de água na boca. Olha só isso aí, meu amigo. Oh, Eu que preparei aqui isso. para a turma, né? A nossa primeira tela aqui com essa imagem maravilhosa lá de Fortaleza, para todo mundo ficar com água na boca, com vontade de passar nesse concurso e se tornar aí uma delegada, um delegado de Polícia Civil do Ceará. E a nossa proposta é essa que está aí, é direito processual penal para aprovação nesse concurso. A gente quer trazer para vocês aqui informações que possam ajudar nessa reta final a que você pontue o máximo possível para figurar entre o número de pessoas aprovadas nesse concurso. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos usar bem o nosso tempo aqui. Eu já vou passar aqui para a minha segunda tela para fazer uma pergunta para eles, Carlinhos. É uma pergunta que a gente Manda tem que ter bala. em mente, né? Qual é a relevância do direito processual penal para a sua aprovação? E responder essa pergunta é o objetivo da nossa aula nessa parte inicial. E como que eu vou responder essa pergunta, Carlinhos? Eu vou responder essa pergunta primeiro trazendo informações básicas do edital e depois demonstrando a importância do processo penal para a aprovação do concurso de delegado em provas feitas pelo SEBRASP. Então, vamos começar lembrando, rememorando. Eu tenho certeza que muita gente já leu, outros talvez nem tanto, né? Mas o Bruno já fez live sobre isso, só rememorando, olha, como é que vai ser a nossa prova? Nós temos uma prova objetiva com 100 pontos,
teremos 100 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas sendo uma certa, e teremos 5 horas para fazer isso. Além disso, teremos prova discursiva, valendo 30 pontos, sendo 2 questões de até 20 linhas, 5 pontos cada, e a grande rainha da prova, que é a peça prático-profissional, com até 60 linhas e que vale 20 pontos na sua prova. Então, a peça prático-profissional pode ser um grande divisor de águas, né, para te colocar ali dentro do número de vagas, te levar lá para a cabeça desse concurso. E nós teremos, como o Carlinhos já adiantou, eu e o Bruno Zampier, nós teremos uma aula de peça prática no sábado com vocês, que nós já temos um curso de peça prática que é muito tradicional, que o pessoal adora. Temos vários colegas na Polícia Federal que foram alunos nossos nesse curso de peças práticas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser uma aula muito, muito importante, vocês não podem perder. E lá na frente, a gente ainda vai ter lá na frente, né, Carlinhos? Com certeza, uma preparação para a prova oral dos nossos alunos. Essa preparação é muito boa, todo mundo que faz traz o feedback depois de que chegou na hora da prova oral, a sensação foi muito boa. Por quê? Porque eles sofreram tanto na, na aula de prova oral, ansiedade, frio na barriga, todo mundo olhando, que quando chegou na prova oral eles estavam menos pesados, eles estavam mais leves. Então, lá na frente, a gente vai conversar sobre preparação para a prova oral. Tenho certeza que muita gente vai estar conosco nisso aí, meu irmão. Bom, então, primeiramente, qual é a importância do processo penal para a sua aprovação? Ele vai ser muito cobrado nas questões objetivas, ele vai ser muito cobrado nas questões discursivas, ele vai ser muito cobrado na sua peça prático-profissional e certamente na sua prova oral. Então, considerando aquele núcleo duro dos concursos de delegado de polícia, como penal, processo penal, constitucional, administrativo e legislação especial de penal e processo penal, as questões que são respondidas com o processo penal são muitas. E ele, sem sombra de dúvidas, é um grande diferencial. Se você souber bem processo penal, você responde muitas questões de processo penal, muitas questões de penal e questões de constitucional, tendo em vista uma interdisciplinariedade que existe, né? O processo penal, ele permeia também o penal e o constitucional. Então, a gente acaba conseguindo responder muitas questões, inclusive de constitucional e de penal, com os nossos conhecimentos do processo penal, isso sem falar, claro, nas próprias questões de processo penal. E eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um levantamento de 3 concursos de delegado de polícia em que o Sebrasp foi a banca responsável por fazer as provas. A gente vai começar aqui com Paraíba, delegado de Polícia Civil da Paraíba. Tá o concurso ali em 13 de fevereiro de 2022, a data de aplicação da prova. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa tela? Carlinhos, olha só. Presta atenção, né? Não é presta atenção, é presta atenção, né? Aqui em Minas Gerais, né? Se bem que eu estou em Brasília, eu estou falando até diferente já. Presta atenção, faz de conta que eu estou em Minas. Presta atenção. Olha só, a gente teve nas 60 questões da prova de conhecimentos específicos, 20 questões eram respondidas com o direito processual penal. Olha só que interessante. 1/3 das questões do conhecimento específico foram respondidas com conhecimentos de direito processual penal, ainda que fossem questões consideradas de constitucional, mas a resposta era conhecimento de processo penal. Tá? Isso acontece muito. E olha só quais são os temas mais cobrados: provas, prisão e medidas cautelares, inquérito policial, Lei 90/99 e sujeitos do processo. Esses foram os temas mais cobrados nessa prova. E vocês vão ver que esses 3 primeiros, provas, prisão e inquérito, são recorrentes. A gente vai ver em todas as provas do Sebrasp. Provas, prisão e inquérito. Eu acrescentaria ainda uma matéria muito importante, que é competência. A gente vai ver
que nessa prova aqui ela foi cobrada só numa questão, mas há outras provas que ela acaba caindo um pouquinho mais. Mas provas, prisão e inquérito são os temas mais cobrados recorrentemente pelo Sebrasp, tá bom? Neste caso desse concurso ainda, Carlinhos, olha só, a gente teve como peça uma portaria com representação por prisão preventiva ou medida cautelar diversa. Foi uma peça muito polêmica, porque o delegado não faz representação em portaria, mas quando a gente dá a nossa aula de peças, a gente explica isso. Olha, você vai fazer a peça do jeito que você quiser quando você for delegado ou delegada. Antes de chegar lá, você vai fazer a prova da forma que o examinador quer. Então, quando você tem, às vezes, um auto de prisão em flagrante, né, noticiado no caso, e tem que fazer um despacho pós-flagrancial, e há uma situação de necessidade de conversão da prisão em flagrante preventiva, a gente orienta que você, no despacho, faça também ali um item representando por isso. Então, aqui nessa peça, embora na portaria isso fosse inimaginável, num delegado de verdade, mas no concurso você precisa aprender essas artimanhas. Então, no nosso curso de peças, nós ensinamos a vocês essas artimanhas e faremos isso na nossa aula de peças que vai ser dada para vocês em um sábado, eu e o Bruno Zampieri. Então, a gente tem toda uma metodologia, uma linha do tempo, e a gente ensina vocês a identificarem qual é a peça que tem que ser feita. A gente dá o embasamento dessa peça e quais são ali os pedidos que não podem faltar na peça. Então, neste caso aqui, foi uma portaria com representação, deu muita polêmica, mas quem fez a portaria, colocou a representação, teve melhor pontuação do que quem não colocou a representação. Tá bom? O Camp, Diga, meu irmão. eu lembro desse concurso, a polêmica que foi, né? Gente falando para cá, para lá, e você e o Bruno, né, batendo o pé firme em relação à portaria no final, confirmou. Muito, muito legal. Eu lembro bem desse concurso e já é uma orientação importante, né? Porque a peça vale 20 pontos, não é isso? Exatamente. A peça vale 20 pontos e você precisa identificar gatilhos ali no caso que vão te remeter a determinados pedidos, determinados registros e, inclusive, né, a linha do tempo para você saber qual é a peça que o examinador quer que você faça, né? Não é aquela que você acha que tem que ser. É a peça que o examinador quer que você faça e a gente te ensina a identificar qual é a peça e a decidir quais são os pedidos que você tem que colocar nela. Então, é muito bacana esse curso, Carlinhos, vale muito a pena e eu tenho certeza que o pessoal não vai perder esse sábado aí que eu e o Bruno vamos estar com eles, não. Tenho certeza que vai estar todo mundo agarrado lá com a gente, meu irmão. Isso, e Campos, já respondendo uma pergunta aqui do Ivan, perguntando se vai ter apenas uma aula de peça. Além da aula de peça, tem um curso de peça que está acabando de preparar, que vai estar disponível completo para vocês, né? Vai ter um curso mais uma aula interativa sobre as peças. E vai estar fresquinho, meu amigo. Vai estar fresquinho, porque eu vou gravar sábado que vem e segunda-feira que vem. Então vai estar fresquinho. Sem ser esse agora no próximo. Vai estar fresquinho, atualizadíssimo, tal. Vai ficar muito bacana. A gente está trabalhando ele já. E o pessoal vai pegar ele fresquinho aí, prontinho para poder degustar. Maravilha. Meu amigo, manda bala aí. Tá Bom, agora é o seguinte, Carlinhos. Eu vou trazer para eles agora um concurso em que teve pouco processo penal, que foi Espírito Santo. Espírito Santo foi ali meio um ponto fora da curva, teve pouco processo penal na prova objetiva. Das 60 questões de conhecimentos específicos, nós tivemos só 9 questões respondíveis com o processo penal, que é um número muito baixo para padrões do CESP. A gente viu 20 em 60 na primeira, a gente está vendo 9 em 60 agora, e a gente vai ver um número maior na próxima, eu vou mostrar. Mas a gente tem, mesmo sendo só 9, a gente tem aqui 15%. A gente tem 15% de questões de processo penal. Então, mesmo tendo poucas questões, ainda é um número considerável. E olha aí, meu amigo, olha só quem está nos vendo aí. Quais são, em azul, os 3 temas mais cobrados? Provas, prisão
e inquérito. Então, esses temas, assim como na Paraíba, também no Espírito Santo, os temas mais recorrentes foram provas, prisão e inquérito. E aqui eu quero chamar a atenção para a prova oral. Por que que eu quero chamar a atenção para a prova oral? Porque a gente tem uma novidade de janeiro agora, desse ano, que é uma decisão do Supremo. Olha o que que a prova oral cobrou em vermelho. Aplicação da Lei Maria da Penha em caso de mulher transexual. Aí você senta lá, o examinador te pergunta, e aí, aplica ou não aplica? E aí, meu amigo, olha só o que que eu pus aqui no material para eles. Eu coloquei no material para eles uma decisão do plenário do Supremo, agora, de 14 a 21 de fevereiro. Eu falei de janeiro, é de fevereiro. Desculpa, pessoal, perdão, é de fevereiro, do mês passado agora, desculpa. Uma decisão do Supremo agora, de fevereiro, que fala o seguinte: olha, vai se aplicar, sim, a norma protetiva da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares. Então, já fica aqui, meu amigo, uma primeira dica aqui para a galera que está nos assistindo. Leiam o inteiro teor da decisão do mandado de injunção 7452. Vai lá no site do STF, baixa, dê uma lidinha lá, pesquisa lá o voto do relator e dê uma lida nesse voto do relator do mandado de injunção 7452. Sabe por quê, meu amigo? Porque isso aqui tem uma chance gigantesca de estar na sua prova discursiva. Eu acho até que eles não vão nem pôr isso na objetiva. Eles vão botar isso lá, provavelmente, em uma das duas questões discursivas. E aí, se você leu esse voto do relator, você já garantiu ali 5 pontos. E se você não lê e vier, você vai ficar depois falando, é bem que o Campi falou, eu podia ter lido, eu não li, e agora eu acabei não conseguindo os pontos. Então, esse mandado de junção, o voto do relator é de leitura obrigatória. Carlinhos, e para fechar essa análise de provas do Sebrasp, tem mais, mas eu preparei 3 porque o nosso tempo não é tão grande assim, eu tenho muita coisa para falar para eles. Então, eu vou mostrar mais uma aqui, é a última análise de prova do Sebrasp, que foi do ano passado, aplicação em 3 de março de 24, prova de delegado de Polícia Civil de Pernambuco, e olha só, dentre as 4 mais cobradas, 3 se repetiram das outras 2 provas que eu mostrei. Provas, prisão e inquérito. Quem que invadiu a área aqui além disso? Execução penal. E eu quero chamar a sua atenção para execução penal. Eu quero chamar a sua atenção para execução penal. Você precisa ler a lei de execução penal, principalmente na parte que fala em progressão de regime. Você tem que saber. Tem uma série de percentuais lá relativamente novos que você precisa saber. Você precisa ter um conhecimento de execução penal, da lei de execução penal, e ela vem muito letra de lei. Ela vem muito letra de lei. Então, tenha esse conhecimento, tá bom? O Sebrasp não é sempre, mas ele de tempos em tempos, dependendo do bloquinho lá, da base de questões que eles têm, que eles selecionam, que eles puxam, vem uma prova com 2, 3, 4 questões de execução penal, uma prova de delegado de polícia, tá? Não é sempre que tem esse número, mas sempre tem uma ou 2. E às vezes acontece, como Pernambuco, nós tivemos 4. Então, embora o núcleo duro seja provas, prisão e inquérito, eu recomendo muito leitura da lei de execução penal, principalmente nessas inovações mais recentes, trazidas nos últimos anos, para que você não erre lá cerca de 2, 3, 4 questões que podem estar na sua prova. Tá bom? Então, meu amigo Carlinhos, eu acho que essa é uma dica importante. A gente está trazendo para eles aqui recorrência de 3 temas, provas, prisão, inquérito policial, são 3 temas que eles têm que ter muita atenção, e trazendo também a execução penal como, digamos assim, a cereja do bolo, aquilo que pode ser o diferencial entre você estar ou não dentro do número de vagas, e aqui eu tenho certeza que todo mundo vai estar dentro do número de vagas
porque todo mundo aqui vai ler a lei de execução penal, pelo menos esses artigos mais importantes, mais novos, né, dos últimos 5 anos para cá, eu acho que são aqueles mais importantes, tá bom? E mais uma vez aqui, a exemplo dos outros concursos também, sempre tem uma questãozinha ali de lei 9099 para poder testar o seu conhecimento. E para fechar essa tela aqui, meu amigo, só chamar atenção para o número. Aqui nós tivemos 21 questões respondíveis com o conhecimento de direito processual penal em 100. Então, aqui nós temos 21%. Tá? Então, nós tivemos lá, na primeira prova que eu mostrei, 33,33%, né, que foi um terço, 20 em 60. Depois nós tivemos 15%, que foram 9 em 60, e aqui 21%, 21 em 100. Então, muito provavelmente, na sua prova, porque a gente, quantas questões de processo penal? Muito provavelmente você vai ter algo ali em torno de 15 a 20% das questões objetivas da sua prova de direito processual penal. E muito provavelmente você vai ter uma questão discursiva permeando o processo penal e a peça, meu amigo, a peça é muito processo penal também, que geralmente é prisão, medida cautelar diversa da prisão. E você vai ter que ter esse conhecimento ali para poder escrever e colocar e rechear a sua peça. Tá bom? Então, Carlinhos, de análise das provas, era isso que eu tinha para falar, mas aí eu queria chamar a atenção dele, se você me permitir. O Sebrasp, ele tem uma característica, meu amigo, que é o seguinte: eles cobram letra de lei, né? Eles dão caso, tal, e muitas vezes vão na letra de lei, mas eles gostam muito também de súmulas e de informativos. Então, faltam 66 dias. Como é que eu vou estudar? Eu vou pegar o livro do Renato Brasileiro de Processo Penal com 2.000 páginas e vou ler? Óbvio que não. Você vai papirar ali a apostila que o professor Campidelli fez para você. Vai papirar, vai dar uma olhada, tal, pega o material que a gente tem, vê o que atualizou, dá uma lida nas súmulas mais importantes do processo penal, vê os informativos, né? Mantém, atualiza ainda os informativos, vê as decisões mais importantes. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas súmulas muito importantes e que o Sebrasp ele gosta de cobrar, tá? Ele gosta de trazer. Eu vou mostrar a tela e vou voltar para mim, Carlos, eu prometo, porque eu tenho certeza que está todo mundo adorando me ver aqui, né? É brincadeira, viu, gente? O pessoal deve estar até colocando óculos escuros para não ver o professor Campidelli para não assustar, né? Mas brincadeiras à parte, olha só, essas súmulas aí são súmulas de cobrança recorrente pelo Sebrasp, né? A gente tem a súmula 38 do STJ, que fala que contravenção é de competência da Justiça Estadual, ainda que contra a União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência é da Justiça Estadual. A súmula 42, que fala que nos crimes praticados contra a sociedade de economia mista, a competência é também estadual. Aí a gente tem, por exemplo, né, crime praticado contra a Petrobras ou contra o Banco do Brasil, que são sociedades de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Se você pensar na súmula 122, né, a súmula 122 é aquela que fala que quando eu tenho um concurso formal entre um crime federal e um crime estadual, prevalece a competência da Justiça Federal do local em que foi praticado o crime federal, ainda que o crime estadual tenha pena maior. Então, a súmula 122 é importante. Se a gente pensar na súmula 140 do STJ, que fala que o crime praticado contra indígena ou por indígena, a competência é da Justiça Estadual também, só vai ser competência da Justiça Federal se eu tiver por motivação a disputa sobre os direitos indígenas. Então, por exemplo, se um fazendeiro ele matou o indígena que estuprou a filha dele, fazendeiro, o crime é competência estadual, vai para o Tribunal Jurídico Estadual. Agora, se o mesmo fazendeiro mata o mesmo indígena, porque o fazendeiro quer tomar a terra daquela aldeia que aquele indígena é o cacique, aí o crime é federal, porque tem por motivação disputa sobre direitos indígenas. Então, essa súmula 140 é importante, porque ela traz essa informação, olha,
crime praticado por indígena ou contra indígena, competência estadual. Só vai ser federal se incidir o artigo 109, inciso 11 da Constituição, disputa sobre direitos indígenas. Então, essa súmula costuma ser muito cobrada, tá? A súmula 147 é mais simples, é aquela que diz que o crime praticado contra servidor público federal no exercício da função ou em razão dela, a competência é federal. E, por óbvio, também, o crime praticado por servidor público federal, no exercício da função ou em razão dela, também é competência federal. Já o 192, eu gosto sempre de pôr o 192, porque o Sebrasp adora essa súmula, sabe, Carlinhos? Adora. Essa súmula é aquela que diz o seguinte, olha, não interessa se o sujeito foi condenado pela justiça militar, federal, eleitoral. Se ele estiver cumprindo pena num presídio administrado pelo Estado, a competência da execução da pena é do juiz estadual da vara de execução penal. Então, a súmula 192 ela é muito cobrada pelo Sebrasp. A 546 é aquela súmula que fala do uso de documento. Então, no crime de uso de documento falso, a competência ela vai depender da entidade perante a qual o documento foi apresentado. Tá? Então, ainda que seja uma CNH, que é emitida por um órgão estadual, o uso da CNH pode ser de competência federal ou estadual, a depender da entidade, da autoridade perante a qual ela foi utilizada. Então, se eu apresento uma CNH para PRF, numa blitz da PRF, numa abordagem da PRF, o crime é federal. Mas se eu apresento numa blitz da PM ou da Guarda Municipal, o crime é estadual. Então, a súmula 546 costuma ser muito cobrada. A súmula 567. A 567 o Sebrasp chegou a cobrar essa súmula em concursos assim, um atrás do outro, de forma reiterada, ele só muda a forma de perguntar. O que é essa súmula 567? É aquela que fala que o sistema de vigilância feito por monitoramento eletrônico ou segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime. E isso, Carlinhos, é importante a gente lembrar, trazer a memória aqui do pessoal, vou usar 2 minutos para isso, porque essa história começou aí em Minas. Você está em Minas, Carlinhos? Não, estou aqui no Rio. Quem está em Tá no Minas é o Rio. Lucas. Ah, não. Então o Lucas está lá em Minas, né? Então, assim, lá em Minas tinha uns desembargadores lá do Tribunal de Justiça que eles começaram a entender que se o supermercado tivesse câmera de vigilância e vigilante, assim, fiscal lá, aquele prevenção de perdas, era impossível o crime de furto. Aí eu falei, cara, eu acho que esses desembargadores, eles vivem no Olimpo, eles nunca foram no supermercado. Porque o que mais existe é prejuízo de supermercado, do sujeito que vai lá no supermercado, tem filmagem, tem vigilante, tem olheiro, tem tudo, e o cara ainda pega uma picanha, bota ali dentro da calça e sai. O cara pega lá um desodorante, bota dentro da calça. Então, assim, os caras conseguem furtar o tempo inteiro. Mas aí o Tribunal de Justiça de Minas chegou a ter uma jurisprudência de meio a meio. Metade das decisões entendiam que era crime impossível. Aí o STJ fez essa súmula 567 para dizer que não há crime impossível coisíssima nenhuma. Tá? Então, essa súmula, pessoal, ela é muito importante. E a última súmula que eu trouxe é a 670. E essa eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês por quê? Porque essa súmula ela teve uma alteração relativamente recente, e vocês podem ver aí, na parte de baixo, está falando, né? Que um julgado em 20 de junho de 24, em que ela teve uma atualização. O que essa súmula ela diz? Né? Que nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei 2015 de 2009. Bom, lemos a súmula 670, você guardou aí. Agora eu vou voltar para mim aqui para você prestar atenção em mim. Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Em 2009 até 2018, quando houve alteração da redação do artigo 225, nesse período, os crimes contra a dignidade sexual eram, em regra, de ação penal pública condicionada à representação, ok? Então, os crimes contra a dignidade sexual
nesse período de 2009 a 2018, eles eram, em regra, de ação penal pública condicionada à representação. E eles seriam de ação penal pública incondicionada pela lei em duas situações e pela jurisprudência do STF numa terceira. O que é que o parágrafo único 225 falava? Que a ação penal seria pública incondicionada se a vítima fosse menor, então vítima menor, ação penal pública incondicionada. Ou se a vítima fosse vulnerável, tá? Mas vítima vulnerável como? Qual vulnerabilidade aqui que interessa? E aí a quinta turma entendia uma coisa e a sexta turma entendia outra. A quinta turma entendia que, independentemente da vulnerabilidade ser por prazo indeterminado, ou seja, permanente, ou ser temporária, a ação penal seria pública e incondicionada. E a sexta turma entendia o seguinte, não, a ação penal só vai ser pública e incondicionada se a vulnerabilidade ela for por tempo indeterminado, se ela for permanente. Porque se for uma vulnerabilidade temporária, quando a vítima recobrar a consciência, ela é que decide se quer ver o estuprador processado ou não. Então, é aquele caso que a pessoa vai para a boate, bota um comprimidinho na bebida dela, que é o chamado Boa Noite Cinderela, levam ela para o carro, para o mato, para o motel, estupram e vão embora. No dia ela foi estuprada, vulnerável, a ação penal era pública e incondicionada, ok? Para a quinta turma. Para a sexta turma, não. Para a sexta turma, como no dia seguinte ela recobrava consciência, então ela é que deveria decidir. Ela é que deveria decidir se queria ver o sujeito processado ou não. Então a sexta turma entendia que a ação penal permanecia pública condicionada à representação no caso de vulnerabilidade temporária, ou seja, que era que a vítima recobrava a consciência depois. Então o cara dava um porre na mulher ou botava um comprimidinho na bebida dela e estuprava. E aí, para a sexta turma, ela é que decidia se o cara seria processado ou não. Para a quinta turma, o cara seria processado independentemente da vontade dela. Essa súmula 670, ela veio esclarecer isso, dizendo, olha, nesse período de 2009 e 2018, antes da redação atual do 225, prevalece o entendimento da sexta turma. Ou seja, na vulnerabilidade temporária, em que a mulher tomou um porre, ali o cara deu um porre, ou deu um Boa Noite Cinderela e a estuprou, quando ela recobrar a consciência, ela é que decide se quer ver o cara processado ou não. Essa discussão só vale, gente, para os crimes praticados antes da redação atual do 225. Por quê? Porque a partir da redação atual do 225 do Código Penal, o crime contra a dignidade sexual passou a ser de ação penal pública incondicionada. Só que por que eu estou falando isso? Porque isso é um negócio muito interessante, muito legal, muito complexo também, e que pode ser um diferencial na sua prova. Imagina uma questão discursiva sobre isso. Aí você vai nadar de braçada. Por quê? Porque além de falar isso para você, eu coloquei no seu material essas informações todas. E aí você vai perguntar, mas qual é a terceira situação que a jurisprudência do STF defendia que a ação penal também seria pública incondicionada? O STF aplicava a súmula 608, que dizia que no estupro com violência real, a ação penal seria pública incondicionada. Então, toda vez que eu tivesse um estupro com violência real, da qual resultasse lesão corporal grave, gravíssima ou morte, a ação penal também seria pública incondicionada, mesmo sob a égide dessa lei aí de 2009 a 2018, ok? Agora, a partir de 2019, todos os crimes de estupro, né, todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, eu coloquei toda a base aqui no material, eu já passei para o nosso time supremo, né? Já passei aqui para o Carlinhos, para a turma que está nos acompanhando. E isso vai estar na área deles, Carlinhos? Vocês vão disponibilizar isso aí para os nossos alunos? Vamos liberar junto com a aula. Show, meu irmão. A aula de hoje. Aí, tá vendo? Que bacana, pessoal. Bom, e aí, o Carlinhos, agora é o seguinte, eu falei de súmula, né? Mas eu também tinha falado de informativos. Então, eu quero trazer para eles agora alguns temas aqui, informativos e temas, que eu acho relevante que eles tenham um conhecimento sobre isso, porque isso também é coisa que o Sebrasp recorrentemente pergunta. Chegou, inclusive, a perguntar no concurso para delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, que também foi uma repercussão gigantesca. Tá? Deu também muita discussão. Eu estou falando do RE 628624.
O RE 628624, ele está na sua tela aí, tá? Então, olha para ele, olhe para o RE 628624, ele é de 29 de outubro de 2015, e ele basicamente fala o seguinte, olha, quando eu tiver um crime que envolva, né, material pornográfico com criança ou adolescente, se ele for praticado por meio da rede mundial de computadores, seja pela internet, a competência é da Justiça Federal. Agora, se eu tiver o envio desse material, remetente e destinatário, ponto a ponto, só os dois, por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, em que só os dois estejam vendo, eu estou usando a internet para enviar, mas só remetente e destinatário tem acesso, e estão os dois no território nacional, a competência é da Justiça Estadual. Então percebam isso, eu vou até voltar aqui para mim, para vocês perceberem isso olhando para mim. Olha só, se eu tenho esse crime aqui, disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Olha lá, 241, 241A e 241B da Lei 8.069/90 do ECA. Se esse crime eu pego isso e coloco na internet para que qualquer pessoa do mundo possa ver, está na rede mundial de computadores, a competência federal, Justiça Federal. Agora, eu, Zezinho, mando para o Luizinho, os dois, mando por e-mail ou mando por WhatsApp, só nós dois é que estamos vendo. Estamos os dois no território nacional. Competência da Justiça Estadual. Mas o que o Sebrasp fez lá no Espírito Santo? Sabe o que ele fez? Ele botou uma pessoa dos Estados Unidos mandando material por e-mail para uma pessoa no Brasil. E aí, de quem é a competência? Aí a competência é transnacional. Por quê? Porque aí eu tenho da Justiça Federal. Por quê? Porque eu tenho transnacionalidade. A competência estadual, quando um cara manda um e-mail para o outro, aqui no Brasil, os dois no Brasil. Mas se um está lá no estrangeiro e mandou para o outro aqui no Brasil, eu tenho transnacionalidade. Aí a competência é federal. Então, olha só que bacana o que o Sebrasp fez. Ele pegou esse RE, misturou e testou o seu conhecimento. Então, preste atenção nisso. Se eu mando o conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente daqui para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para cá, ou seja, daqui para o estrangeiro, do estrangeiro para cá, eu tenho transnacionalidade. E aí eu tenho competência da Justiça Federal, artigo 109, inciso 5. É um crime que está previsto em tratado internacional que o Brasil se comprometeu a reprimir. Então, competência da Justiça Federal. Bacana? Então, esse RE aqui eu acho que é um RE importante, interessante de você conhecer, porque ele pode ser cobrado de você. Tem uma outra jurisprudência que também é meio limite, que ela não é tão nova, mas é razoavelmente nova, que é a questão dos crimes contra a honra pela internet, que estão tão em voga, né? A gente tem gente cumprindo aí pena alta por conta de crime contra a honra pela internet. Então vamos lá. Crime contra a honra pela internet. Qual era o conhecimento? O entendimento antes. O entendimento era o seguinte, olha, se o sujeito ele publica no site dele informações que ofendem a honra de um terceiro e que constituem crime contra a honra, onde é que vai ser firmada a competência? A competência vai ser firmada no local onde foi incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Ou seja, onde o cara fez ali a alimentação das informações, ou seja, onde ele estava de frente para o teclado dele, digitando as informações. Ok? Então, no caso de crime contra pela internet, que eu coloco no meu blog, no meu site, no meu feed, no Instagram, tal, interessa o local onde eu estava quando eu inseri as informações, independentemente de onde esteja o provedor. Agora, eu tenho um distinguish importante. Se eu mando a ofensa tete a tete, remetente destinatário direto, sem que as outras pessoas vejam, por exemplo, se eu mando pelo direct do Instagram, aí a coisa muda de figura. Porque neste caso, a ofensa não sendo visualizada por terceiros, a competência vai firmar onde? No local da consumação, que será aquele onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Então, se eu mando uma ofensa contra a honra usando a internet, mas numa linha direta, mandando por e-mail, mandando pelo direct, mandando pelo WhatsApp ou pelo Telegram,
O local da consumação vai ser aquele onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Por quê? Porque ali a ofensa ficou só entre elas. Então, há esse distinguish importante. E é claro, gente, que eu vou compartilhar com vocês aqui a tela onde isso está escrito. Olha aí. O primeiro entendimento, conflito de competência 145.424, terceira sessão, 13 de abril de 16. O segundo entendimento, conflito de competência 184.269, Paraíba, terceira sessão, 9 de fevereiro de 2022. Então, isso aqui pode estar na sua prova? Pode. Isso pode estar na sua prova. É importante que você esteja atento a isso aqui, que é um distinguish importante. E aí eu tinha que trazer para vocês. Bom, meu amigo, temos tempo ainda, né? Posso rolar aqui, né? Posso mandar brasa aqui, que eu tenho muita coisa para falar com esse pessoal. É contigo, cara. Tá, O pessoal tá beleza. aí, conteúdo Vamos é conteúdo, lá. vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Bom, pessoal, olha só agora. Vamos lá. Uma informação que eu queria trazer para vocês é a seguinte: nós temos no nosso direito processual, nós temos uma coisa chamada sistema de avaliação das provas, né? E quando a gente pensa nos sistemas de avaliação das provas, a gente tem lá o sistema legal de provas, que é aquele em que as provas têm um valor tarifado, tabelado, que não é o nosso, mas a gente encontra o resquício dele lá no artigo 158 do CPP, que fala que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E esse 158 é muito cobrado, né? Ele é muito cobrado. Vira e mexe, Sebrae pergunta isso. Então, esse 158 é um resquício do sistema legal de provas em que cada prova tinha um valor tarifado, tabelado, né? Por exemplo, a prova documental vale mais que a prova testemunhal, a confissão é a rainha das provas, uma testemunha só não é prova. Então, como resquício disso, a gente tem o artigo 158. Mas o sistema legal de provas não é o nosso, tá? Nós temos um outro sistema, que é o princípio da íntima convicção do juiz. O sistema do princípio da íntima convicção do juiz é aquele em que o juiz decide e não precisa fundamentar. É o nosso sistema? Não. Mas ele existe no Brasil? Existe. Onde? No júri. O jurado, ele lá no artigo 472 do CPP, ele promete julgar a causa com imparcialidade e de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. Então lá nós temos íntima convicção. Não é a regra, mas em sede de exceção figura lá o princípio da íntima convicção no artigo 472 do CPP, porque o jurado ele julga sem fundamentar. Ele não pode fundamentar. Ele não pode fundamentar. Ele precisa julgar dizendo sim ou não a cada quesito que lhe é perguntar, ok? Agora, o que é importante aqui no princípio da íntima convicção do juiz? Por mais que o jurado não fundamente, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 779, ele proibiu a tese da legítima defesa da honra. Então, a tese da legítima defesa da honra, ela não pode ser sustentada, nem mesmo no tribunal do júri, onde eu tenho plenitude de defesa, que é algo mais amplo ainda do que a ampla defesa. Nem no júri eu posso sustentar a tese da legítima defesa da honra, aquela em que o homem justifica ter matado a mulher porque ela o traiu. Então, essa tese não pode ser sustentada. Isso está na DPF 779. E ainda que o jurado absolva o sujeito, com base nessa tese, o julgamento vai ser nulo. Por quê? Porque essa tese é uma tese contrária à Constituição, contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, a DPF 779 é uma informação importante para você. E, por fim, o sistema que é o nosso, que é o livre convencimento motivado ou persuasão racional, que é aquele que está lá no artigo 155 do CPP, né, que fala que o juiz vai formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, que ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos colhidos na investigação, e aí faz 3 ressalvas, né? Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, esse artigo 155, que é o que traz o sistema de avaliação de provas nosso, ele traz o livre convencimento motivado ou persuasão racional, em que o juiz, em regra, ele vai fundamentar sua decisão com base na prova produzida em contraditório judicial. Ele não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas pode parte com base nesses elementos informativos, desde que eles sejam corroborados por provas também judicializadas, e
há uma ressalva quanto a não poder fundamentar a sua decisão exclusivamente naquilo que ficou ali na investigação, que são as provas cautelares não repetidas antecipadas, ou seja, com base nas provas cautelares não repetidas antecipadas, o juiz pode fundamentar a sua decisão. Então, essa é uma informação que eu gosto sempre de passar para os nossos alunos, que isso pode ser cobrado. E um outro tema, gente, agora para tudo. Vou tomar uma água aqui para você prestar atenção. Esse tema aqui, olha, vai estar na sua prova. Não tem dúvida. ANPP. A NPP vai estar na sua prova, por quê? Porque a NPP tem um monte de informação que você precisa saber. Tem um monte de informação de ANPP que você precisa saber. Você já sabe o básico, né? Que está lá no 28A, que o sujeito tem que, né, investigado, que tiver praticado crime, sem violência ou grave ameaça, que a pena mínima for menor que 4 anos. E atenção, pena mínima menor que 4 anos, tá? Porque seguramente o Sebrasp vai mexer nisso aí para poder te enganar. Vai botar pena máxima menor que 4 anos ou igual a 4 anos. Tem nada a ver pena máxima, é pena mínima de um crime praticado sem violência ou grave ameaça, que o sujeito ele tem que confessar circunstancialmente, isso a gente vai ver que tem uma decisão do Supremo bem interessante sobre isso, e tem que se mostrar suficiente e necessário o NPP para reprovação e prevenção do crime. Então, isso está fácil lá no 28A. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Vamos lá. Primeiro, aqui fala que é um crime sem violência ou grave ameaça. Atenção! Se a violência for culposa, cabe o ANPP. Exemplo, um acidente automobilístico. Então, a violência culposa não impede o ANPP. O que impede o ANPP é a violência dolosa. Bacana? Essa é uma primeira observação. Hipóteses de não aplicabilidade do ANPP. Bom, nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 28A uma série delas. Essa aí eu não vou nem te mostrar, porque está lá na lei. Você vai dar uma lida e vai ver. Eu quero te mostrar aqui aquelas que a jurisprudência foi criando. Então, por exemplo, olha aí hipóteses em que não vai caber o NPP. Está em vermelho. Você está vendo aí, olha. Crimes hediondos e equiparados. Crime hediondos e equiparados não vai caber NPP. Aí o tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado não é crime hediondo, não é equiparado. Então cabe. Beleza? Então tá em vermelho. Crime hediondo e equiparado não cabe NPP. Agora, no caso de tráfico privilegiado, aí cabe. Por quê? Porque ele não tem natureza hedionda. Beleza? Então, isso está no seu material, eu estou chamando sua atenção. O que mais que eu quero chamar a atenção? Olha mais uma tela que eu quero mostrar para vocês aqui, também em vermelho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, computador. Olha, também não vai caber NPP em quê? Em crimes raciais. O Supremo decidiu isso lá no RHC 222599. Então, isso aí você sabia? Não sei se você sabia, mas agora você está sabendo. Então, é importante, gente, que vocês tenham essas informações, porque NPP é muito cobrado. E o que mais que vai ser cobrado no NPP? Retroatividade. Cabe retroatividade no ANPP? Bom, aqui nós tivemos uma miríade de decisões, né? Assim como lá no estelionato nós tivemos uma miríade de decisões, aqui no ANPP também. O que é isso? Quando surgiu a exigência de representação do estelionato, e quando surgiu o ANPP, aí começou aquela discussão. A primeira turma do STF, lá do Xandão, os caras lá, eu acho que eles estão tomando um uísque meio estragado, sabe? E aí os caras começam a misturar lei processual penal pura com lei processual penal mista, com lei penal, e arrumam uma miscelânea, uma confusão, e aplicam o instituto no outro. Então, por exemplo, a exigência de representação no crime de estelionato é uma norma que é penal e é também processual penal. Ela é mista. E prova disso é que ela está no Código Penal. O parágrafo 5º do artigo 171 está no Código Penal, que passou a exigir representação. Que é prova maior de que tem conteúdo material, tem conteúdo penal, do que estar no Código Penal? Mas a primeira turma do STF ignorou isso. Falou assim, não, norma processual, aplica-se dali para frente o princípio do tempus resti acto, lá do artigo 2º do CPP. Então, o ato
que foi feito conforme o tempo dele, não tem que ser refeito, então a denúncia foi feita conforme a lei da época, não tem que ser refeita. Que maluquice, Supremo Tribunal Federal. Tá errado. E a segunda turma deu aula para a primeira. A segunda turma falou: não, isso é norma híbrida, isso é norma mista. A norma mista, ela, quando é benéfica, ela retroage para beneficiar o réu, o limite é o trânsito em julgado. Aí, por uma jurisprudência defensiva do próprio tribunal, para não ter que ficar revolvendo casos de 1.500, né? Mas não transitou em julgado, então retroage a lei e aplica-se essa lei mais benéfica. Por quê? Porque lei processual penal híbrida, mista, que tem também conteúdo penal, ela é retroativa quando benéfica, tá? Então, isso se aplica à exigência de representação do estelionato, depois de muito tempo o Supremo bateu esse martelo, e se aplica ao ANPP. E aí eu quero, para mostrar aqui para vocês, eu acho que eu já estou caminhando aqui para o final da minha apresentação, para mostrar para vocês, eu quero exibir aqui, né, o HC 185.913. O HC 185.913, eu coloquei duas telas deles para vocês. Essa tela e a próxima. E essas telas, gente, elas são aulas, né? Elas são aulas aqui. Então, por exemplo, olha lá o primeiro parágrafo, né? Está falando o que é o NPP, é um negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do MP, que é o legitimado ativo, né? E o MP, ele vai olhar o que os requisitos lá do artigo 28A do CPP. E a recusa, olha lá no final, a recusa deve ser motivada e fundamentada. E, obviamente, cabe controle do órgão jurisdicional, do Poder Judiciário, quanto a essas razões adotadas para não apresentar o ANPP. Tá? Agora, eu vou parar aqui porque eu quero ir para a próxima tela. Aqui, mas depois dê uma lida nisso, porque aqui tem uma aula muito importante sobre a ANPP. Mas eu vou parar para ir para a próxima tela, que traz para nós ali a parte dispositiva da decisão, com a tese de julgamento, que aí digamos assim, a cereja do bolo. E aí a gente tem aqui, já está na sua tela, a tese de julgamento. Isso aqui, gente, isso aqui vocês têm que saber. Isso aqui vai estar na sua prova. Então começa a tese de julgamento, né? Compete ao MP, motivadamente no exercício do seu poder e dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do NPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional interno. Beleza? Então, o MP que propõe e o juiz pode controlar para ver se o MP não está abusando ali, né, na sua atuação. 2. É cabível a celebração de ANPP em casos de processo em andamento, quando da entrada em vigência da Lei 3964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Ou seja, está caminhando o processo. O cara ficou em silêncio. Mas veio o NPP, ele tem direito de pedir e o MP vai ter que analisar ali. Então, preenchidos os requisitos, vai ter que oferecer o NPP. É um poder dever. 3. Nos processos penais em andamento, na data da programação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar dos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. Ou seja, o Supremo mandou o MP revisar todos os casos que estavam em andamento para ver se cabia ou não a NPP e, nos casos em que fosse cabível, que ele fizesse o oferecimento. E para fechar a última tese de julgamento, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado desse julgamento, a proposição de NPP pelo MP ou a motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. Então, olha só, o que eu quero dizer para vocês aqui sobre isso? Gente, isso aqui dá 3, 4 questões de prova. Ou isso aqui dá uma questão discursiva muito bem elaborada. Esse julgamento. Então, esse HC 185.913, pelo amor de Deus, dê uma lida nele. Não fica só nesse material aqui, não. Dê uma lida lá, baixa lá o inteiro teor. Dê uma lida porque vale a pena. É uma aula de ANPP e que eu acho muito importante para vocês. Bom, Carlinhos, eu quero falar com eles
Agora, o seguinte, eu acho que assim, a gente trouxe alguns pontos muito importantes. Além de tudo isso que eu falei, eu recomendo ainda que vocês deem uma lida no arquivamento de inquérito, como era antes, como está agora. Acho que arquivamento de inquérito é algo que o Sebrasp pode querer complicar a sua vida, porque o Supremo deixou bem confuso. Então, se atente bastante ali para aquilo que o Supremo escreveu. No material aqui eu coloquei para vocês também o arquivamento de inquérito, tá? Como era antes, como é agora. Mas eu quero dedicar esses minutinhos que nos restam aqui a dizer o seguinte: olha, são 66 dias. Carlinhos já trouxe essa informação aí para vocês. Não dá tempo de ler o Renato Brasileiro. Não dá tempo de ler um livro de doutrina de capa a capa. Então agora é sintonia fina. Você tem um bom caderno? É o seu bom caderno que você escreveu assistindo às aulas aqui do Supremo, que você montou, revisa por ele. Bom, eu não tenho um bom caderno, Camp, eu estou estudando agora, eu comecei agora. A gente fez um caderno para você, nós temos os nossos PDFs, deu uma papirada lá nos nossos PDFs, tá? Vai te dar um suporte. E muita letra de lei, principalmente eu já trouxe aqui para você informação, lei de execução penal é fundamental, mas o máximo possível de leis que estão ali no edital que você conseguir ler em processo penal, né, com qualidade, dê uma lidinha. Começa lá, de lei de crime hediondo, que é pequenininha, né? Começa, lei de execução penal é grande, mas é muito importante, então veja principalmente a parte de progressão de regime, dê uma estudadinha em livramento condicional, essas partes são bem importantes. Então, o seu caderno, se você não tiver um bom caderno, aí os nossos PDFs, lei seca e informativos. É muito importante que você esteja ligado nisso. Doutrina você vai quando? Cara, deu uma dúvida. Cara, deu uma dúvida agora, eu não sei e tal. Aí você vai na doutrina e vê aquele ponto específico. Faz mal nenhum, sabe? Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui quais são os temas mais recorrentes, né? A gente mostrou aqui para vocês é, prisões, provas e inquérito. Então, se você tem um manual bacana de processo penal, dá uma lidinha nesses três temas também. Prisões, provas, inquérito. Por quê? Porque aí você não vai ter que ler tudo, você lê essa parte. E outros assuntos que deu uma dúvida ali, você dá uma papirada ali na doutrina ou outra, mas não é hora de querer ler doutrina de capa a capa. Isso não vai resolver. Agora é sintonia fina, agora é reta final, agora é, de preferência, o seu caderno. Se você não tem um bom caderno, use os nossos PDFs, letra de lei, informativos e a doutrina para tirar uma dúvida ou outra. E claro, gente, e claro, óbvio, se você tiver condição de adquirir o curso específico, muito melhor. Por quê? Porque o curso é voltado para essa banca. Olha só o trabalho que a gente fez aqui, analisando provas anteriores. Se você está no Clube da Casa Delegada, aí você bota a mão na cabeça, fica relaxadão, porque você vai ter tudo aí na sua página. Se você não tem o Clube da Casa Delegada, mas comprou um curso específico, ótimo. Agora, você não tem o curso específico, tal, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas foca nisso. Foca nisso. No seu caderno, ou nos nossos PDFs, na letra de lei, nos informativos e a doutrina só ali para dar uma esclarecida, tirar uma dúvida ou outra, né? Eu acho que é o melhor caminho para você que está nessa reta final desses 66 dias, tá bom? E só para fechar, a gente vai estar lá, se Deus quiser, juntos, né, Carlinhos? Lá em Fortaleza, no nosso OH. O Zampieri já anunciou aí na rede social dele, né, de Supremo também, que vai ter OH, vai ser num local maravilhoso, vai estar tendo um evento gigante lá do Alan, do Grupo Notório, a gente vai estar lá juntos, então vai ser muito bom encontrar vocês lá. Eu já estou ansioso por esse momento, né, da gente fazer um OH lindo, para a gente poder levar ainda mais informações para a sua aprovação. O OH vale muito a pena, então, se você puder estar lá com a gente, vai ser bom demais, vai ser uma honra para nós, vai ser um prazer. Valeu, Carlinhos. A bola está contigo, meu irmão. Maravilha, Camp. Maravilha. O hora H é o fechamento, né? Aquele dia que faz render, como o Bruno fala, ativar a memória de curto prazo, bastante informação, na sequência de uma semana, que é a 10ª semana, que é uma semana de revisão, né? Então é importante. Lucas, eu olhei aqui
As interações, eu acho que a gente respondeu quase todas. Não sei se eu perdi alguma. Bom, tudo certo, tudo certo. Tudo Só, beleza, só então. frisando, né, interessante, a mesma fala do Campo em relação ao do Chiquinho também sobre a execução penal, né? A galera é sempre muito conectada, cara, impressionante. Na aula do Chico, ele falou, ele frisou muito a execução penal também, falou que a principal lei que a galera tiver um tempo é a execução penal, e o Campo bateu na mesma tecla. A galera é muito sintonia pura. É verdade, é verdade. O pessoal prepara, né? Estuda. Muito bom. E a gente não Gente, combinou, então, não, tá? Não vi nada da aula do Chico, nem conversei com ele. é verdade, é transmissão de pensamento aí. Mas eu acho que é isso aí. Pessoal, então agradecer a todo mundo, todos os alunos que participaram aqui, os futuros delegados de Polícia Civil do Ceará. Camp, obrigado aí pelo seu tempo, pelas informações. Só Lucas, uma coisa, Carlinhos, o hum, Ivan perguntou ali, o hora H vai ser na sexta ou no sábado? É no sábado, no né? sábado, no sábado. No sábado. Sempre a gente faz na véspera de prova, porque a gente sabe do deslocamento do pessoal até chegar na cidade. Então tem muita gente que chega na sexta mais tarde, tem gente que chega disso quando sábado de manhãzinha, né? A gente viu, não foi, Camp? No hora H teve Sim. agora em Minas, o pessoal chegando em BH com mala, tudo. A gente até reservou um Então, local para guardar a mala deles, né? Muita gente chegou de isso, mala direto. vai ser no sábado. Eu entendo, Valdilene, mas acaba que a gente faz realmente no sábado, na véspera de prova. E acaba sendo um dia inteiro, mas tem os intervalos, tem os professores ali para tirarem dúvidas. Acaba que é um dia bem produtivo, né? Pelo menos nas nossas pesquisas, o retorno dos alunos a gente tem recebido esse feedback. Então, se puderem, eu acho que vai ser assim, primeiro um prazer, né, receber vocês lá, todos os professores, toda a equipe, e eu acho que vai ser bem legal para todo mundo, vai render bastante. De novo, agradecer a todo mundo, aos futuros delegados de Polícia do Ceará, ao nosso professor Cristiano Campidelli, que está ainda no trabalho em Brasília, ali ralando, né? É isso Como aí. sempre, elegante. Lucas, meu parceiro aí nesses 4 dias, a galera da técnica. Isso aí, gente. Semana que vem começam as jornadas específicas. Aproveitem aí esses conteúdos que já estão disponíveis. Bons estudos, sucesso a todos e tamo junto aí. Um abraço. Pra gente, boa noite. Valeu. Tchau.